boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar apresentando uma live. Geralmente quem fica aqui é a Jaque. Olha, a Renata chegou. Tudo bem, Renata? Oi, tudo Normalmente quem bem, apresenta. Bárbara? Tudo bem, graças a Deus. Então, geralmente é a Jaque que está aqui, mas hoje ela teve alguns problemas pessoais. Então, eu tô aqui para substituir ela. Se apresenta um pouco, Renata. Então, boa noite. Meu nome é Renata, eu sou farmacêutica. Eu sou farmacêutica do grupo, né, Bemol Pharma, e eu atuo hoje na parte de staff, né, no escritório, na parte de coordenação, mais precisamente no setor regulatório agora, mas, né, a gente tem bastante conhecimento e vivência e experiência de loja, né, de atendimento ao cliente, de assistência farmacêutica, e é isso. Então, hoje a gente vai falar sobre as consequências da automedicação, que é um tema muito pertinente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? E a Renata ela vai explicar um pouquinho sobre a vivência dela, vai responder algumas perguntas que a gente tem aqui. Eu acho que a tua conexão caiu um pouquinho, Renata, tudo bem? Opa, voltou? Então, gente, vamos esperar a Renata aparecer aqui. Vou chamar ela de novo. Deixa eu chamar a Renata aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, Renata. A gente sabe que nesse momento de pandemia agora tem muita gente tomando medicação sem receita médica, sem saber que precisa. Opa, voltou? Tudo bem? Tinha caído um Acho que pouquinho. voltou. Tá, Voltou? agora Eu não voltou. sei se é a minha internet ou se é a tua, agora fiquei preocupada. Então, vou te fazer a primeira pergunta, tá bem? Tudo Quando a bem. gente fala de automedicação. Posso começar? Desculpa, tô te cortando aqui. Quando a gente fala de automedicação, do que a gente está falando exatamente? Um suplemento, ele conta, aquele remédio que a gente toma de vez em quando para dor de cabeça, para dor de barriga, que a gente pensa que não tem nenhum mal. Ele conta também como automedicação? Ele tem alguma consequência? Então, quando a gente fala de automedicação, entra tudo, tá? O que a gente considera como medicamento propriamente dito, que são aqueles tarjados, que são as vitaminas, que são os suplementos, o chazinho, né, os xaropes. Então, assim, automedicação é tudo que a gente vai ingerir para suplementar ou para uma patologia, uma dor, uma doença. Então, é tudo que não faz parte do nosso corpo, tá? Do nosso funcionamento normal. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Pode falar. Você ia Não, falar tudo alguma bem, eu coisa? tô ouvindo. Não, pode Tá. continuar. Então, a automedicação é tudo isso. A gente, né, qual é o nosso papel? A gente não indica, né? A gente fala que a automedicação é um erro, né? É grave, porque a gente não sabe o que que a gente tem, né, no corpo, no organismo, a gente não sabe qual a deficiência que a gente tem, qual a patologia que a gente está tratando, o que tem por trás disso, né? Porque tudo isso a olho nu é muito difícil, né, a gente ver. Então é indicado, né, que a gente sempre se medique, né, que se a gente tiver necessidade de se medicar, que seja com orientação médica, através de exames laboratoriais, através de exames clínicos, exames de imagem, para que a gente vá e foque no que realmente é necessário. Então, aquele remedinho para cólica, para dor de cabeça, de vez em quando, sem prescrição médica, pode ser ruim no final. Eu costumo dizer assim, é lógico, né? A gente vai, Renata, eu tô sentindo uma dor de cabeça,
eu vou ter que ir no médico, eu vou ter que ir no pronto-socorro, eu vou ter que enfrentar um atendimento para poder, né, parar a minha dor. Não, não é isso. Mas o uso frequente desse analgésico, desse antitérmico, o uso frequente disso pode acarretar malefícios, né? A gente não sabe ali o que é que a gente está mascarando. Então, assim, uma vez no mês que a gente, né, sinta uma cólica, a gente já sabe o que é, já sabe a procedência. Tudo bem a gente fazer o uso de uma medicação para amenizar, né, as dores, amenizar o sintoma que está nos fazendo mal. Mas, por exemplo, eu tenho uma dor de ouvido. Eu tenho essa dor de ouvido há 20 dias, há 30 dias, e eu sempre uso um analgésico, um anti-inflamatório e passa. Daqui a um dia, 2 dias, vem novamente. Eu vou e faço uso de novo da medicação e passa. Então, assim, é uso contínuo. Uso contínuo de medicamentos por conta própria é perigoso, né? A gente está fazendo o quê? Aí eu repito, a gente está mascarando alguma coisa que o corpo está pedindo ajuda. O corpo está pedindo, está alertando, entendeu? O ideal, né, é sempre Entendi. procurar um médico e relatar e fazer o tratamento adequado para que isso não se repita. Então, assim, você está com uma febre. O que que é uma febre? A febre está indicando que algo não está normal no nosso corpo, né? Tudo bem, para a gente, né, resolver ali naquele momento, a gente toma um antitérmico e resolve. Se repetir, se continuar, o indicativo é que procure ajuda médica. Aí você falou mais, né, antes, sobre suplementação, sobre vitaminas, né? A gente tem aquela suplementação vitamínica que é indicativa para todo mundo, porque a nossa alimentação é muito precária, né? E aí vem por N motivos. A vida corrida, a vida agitada, e a gente não tem hora certa para comer, não se alimenta direito, muito fast food, né? Então, assim, realmente o nosso organismo precisa de um apoio, de uma força, que são os suplementos vitamínicos, suplementos alimentares. Ok, a gente fazer uso, mas sempre em comum acordo e orientação com o nutricionista, com o nutrólogo, educador físico, né, para quem faz atividade. O ideal é sempre ir no foco para que a gente não desperdice. Entendi. Gente, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre automedicação, pode deixar aqui nos comentários da live que a Renata vai responder tudinho, tá bom? Vou pular para o segundo tópico, a nossa segunda pergunta, que é, por exemplo, eu sempre passo muito por isso, que sempre tem aquele amigo ou parente que pergunta o que a gente toma para ajudar com isso ou aquilo. O meu exemplo é as cólicas, por exemplo. Eu sinto muita cólica mesmo. E sempre que eu falo sobre isso, eu já tomei diversos remédios recomendados por médicos, inclusive já fiz exames. E aí, quando eu falo sobre isso, sempre me mandam: ai, toma isso, ai, toma aquilo, toma aquele chá, ou então toma aquele suplemento vitamínico para mulher, não sei o quê. E assim, qual que pode ser o malefício desse tipo de comportamento mesmo? Porque a gente não é médico para estar. Às vezes a gente passa uma coisa que funciona pra gente, mas nem sempre vai funcionar para os outros, né? Exatamente. É muito perigoso, né? Cada organismo é um organismo, cada um reage de uma forma individual, né? De uma forma diferente. Então, assim, eu tô. O que acontece muito, né? Eu tô com dor na garganta, isso é recorde. Eu tô com dor na garganta e eu não tô conseguindo engolir, eu tô, né, uma virose. E aí o meu vizinho, o meu colega, fez uso de azitromicina, fez uso de amoxicilina, então fez uso de nimesulida. Então, assim, eu tomei, deu certo para mim, fiquei boa, pega e toma, né? Eu tenho até lá em casa, deixa que eu te dou, né? Não precisa você comprar. Então, assim, a gente não sabe o que está gerando, o que está trazendo esse incômodo, né? Na garganta, nas vias aéreas, se de repente não é não está inflamado,
de repente não está com infecção, né? Porque a gente sabe que antibiótico, ele é muito restrito, né? Ele é indicado apenas para quem está comprovado infecção bacteriana, infecção viral. Então, assim, e por isso ele se tornou um medicamento controlado, um medicamento de retenção de receita, justamente por isso. Antes não era, e o uso era, assim, frequente. O que estava dando de problema tanto, né, para quem usava como em geral? Quando a gente precisa de um antibiótico que faça um efeito satisfatório, ele não consegue, porque você já fez uso, né, demasiado daquele medicamento e quando você precisa, ele não reage mais no seu organismo. Isso é muito comum, muito comum. Então, assim, não é porque fez bem para mim que vai fazer bem para você, né? Eu não sei o que você está tratando. De repente, é uma gripe apenas, de repente, é um sintoma leve, né? Que o seu próprio organismo, a sua própria defesa, vai trabalhar com isso e vai te curar, né? O teu sistema imunológico vai fazer os 7 dias ali de combate e vai te deixar tranquilo. Não precisa você fazer uso de medicamentos mais agressivos, mais fortes com isso. Então, o perigo de tratar outras pessoas com medicamento que você está tomando para você é isso. Mascarar sintomas que o corpo tá mostrando, que ele está pedindo ajuda. De repente, ele está pedindo ajuda, o meu está pedindo ajuda de uma forma, o seu é de outro. De repente, os seus sintomas é de um problema gastrointestinal. De repente, o seu problema é respiratório, é cardíaco, e ele está te dando alguns sintomas para que você busque, né? Então, os sintomas não são iguais, ele muda, né, de organismo para organismo. E o perigo para se automedicar e medicar o colega, medicar o vizinho, medicar o familiar, o perigo é exatamente esse. A gente não sabe o que a gente está tratando. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma patologia cardíaca, eu não tenho diabetes, hipertensão, não tenho nada disso. Eu posso fazer uso de anti-inflamatório, de antibióticos, de analgésicos e tudo mais. Você, por outro lado, de repente é cardíaca, né? E tem uma sensibilidade no uso de algum tipo de anti-inflamatório. E eu não sei, você não sabe. Nessa troca de informação, né? Nessa troca de orientação e sugestão de medicamento, a gente pode agravar um problema que naquele momento era mínimo, entendeu? Então, é muito arriscado. Problemas de fígado, problemas renais. Então, assim, são vários, né, órgãos que se conversam ali e a linha é muito mínima, né? Que pode... Eu costumo dizer que... Eu costumo brincar assim, o que diferencia o medicamento do veneno é a dose, né? Então, a dosagem Isso. certa, a dosagem certa, ela é essencial. Ela é essencial para fazer o resultado positivo e para te dar algum malefício, algum efeito colateral. Então, a dosagem e a medicação correta, ela é essencial. E a gente precisa muito se policiar com isso, porque acho que todo mundo já passou por isso, de ou alguém querer dar um remédio que funcionou, ou a gente mesmo fala, ah, não, toma isso aqui. Mas a gente não faz por mal, a gente quer ajudar. Só que nesse querer ajudar, a gente pode acabar desencadeando algum problema em outra pessoa que aquele remédio pode não ser o adequado para ela. Então é muito importante a gente se policiar com isso, né? Olha aqui, o Gesiel Roberto fez uma pergunta que é muito pertinente, tem muito a ver com a minha próxima pergunta também. Que é muita gente está se automedicando com a questão do Covid. Que problemas pode causar essa automedicação? E já engata na minha terceira pergunta, que é um relato de que muita gente em 2020 teve problema no fígado por conta de misturar medicamento forte para piolho com um antibiótico. Então, assim, de que forma que a gente pode se prevenir e não sofrer com problemas desse tipo? Inclusive, mais cedo eu recebi uma imagem, né, de uma paciente, né, que está internada. Eu não conheço a imagem, né, não tem a imagem do rosto dela, de que ela fez uma intoxicação medicamentosa, né, por uso
abusivo desses medicamentos que agora está em alta, né? Que é o que você falou aí para piolho, que é o antiparasitário, que é a ivermectina, e o antibiótico, né? Que é a azitromicina. Então, assim, o uso deles está disparado. Não tem nada comprovado cientificamente de que eles são eficazes, né, na prevenção do Covid. Então, assim, pelo contrário, né, a gente não sabe que vírus é esse, a gente não sabe como que ele se prolifera, como ele reage, como e que tipo de medicamento a gente pode tratar. Então, o uso, eu conheço gente que está fazendo uso preventivo de 15 em 15 dias. Então, de 15 em E 15 tomando dias, 3 toma comprimidos dois. de uma vez. Exatamente, toma 3 comprimidos hoje, 3 comprimidos amanhã. Uma coisa é certa, de piolho, né? Ele não vai sofrer. Mas A gente assim, vai ter a um gente tem super que piolho daqui a uns anos. super super potente, né? Que daqui a pouco não vai ser mais nem resistente à ivermectina. E a azitromicina, por outro lado, é um medicamento de controle especial, é um medicamento de retenção de receita. Ele não é indicado para todo mundo. Muitas pessoas são intolerantes a essa substância, né? São sensíveis à azitromicina. A azitromicina, ele tem como eu digo, ele faz um efeito com outros medicamentos que você, porventura, pode estar tomando. Ah, eu sou hipertenso, eu tomo uma losartana, né, de uso contínuo. De repente, ele tem uma interação diferente com a azitromicina, ele tem uma interação diferente com a ivermectina, e isso é arriscado. Isso tem um problema, né? A gente acaba que a gente assume esse problema. O que pode acontecer é te dar uma intoxicação, né, hepática. Ele pode te dar uma hepatite medicamentosa, que isso vai agravar muito o fígado, né? A maioria dos medicamentos, eles são excretados via renal, mas ele faz todo o seu metabolismo via hepática. Então, passa por eles, né? Quanto menos a gente puder ingerir de medicamento, desses medicamentos, né, que de fato a gente não precisa, né, não é prescrito pelo médico, é melhor para a gente. Então a gente se resguarda, né, a gente se previne para quando for prescrito, para quando a gente tiver realmente necessidade, a gente garantir que o efeito vai ser satisfatório. Eu acho importante ressaltar aqui, como você falou, a azitromicina, ela é um antibiótico e o antibiótico ele serve para matar uma bactéria. O COVID é um vírus, então não tem muita relação uma coisa com a outra, né? Não existem estudos ainda que comprovem a eficácia desse medicamento. Então é muito perigoso a gente estar tomando Exatamente. assim direto um antibiótico. Exatamente. O que está acontecendo? As pessoas estão assustadas, está todo mundo assustado, todo mundo apavorado. Então, no mínimo sintoma que a gente sinta, a gente já corre para a ivermectina, para a azitromicina, e para tentar evitar que algo, né, de mais grave aconteça. Mas, assim, de novo, a azitromicina é um antibiótico, ele trata a bactéria. O Covid é um vírus, nem sempre os agravos do Covid vai trazer uma infecção bacteriana, né? Alguns casos, né, a gente pode dizer que traz, que é a pneumonia, né, que afeta, que compromete o pulmão, e aí sim é indicativo de entrar com um antibiótico. Ah, mas Renata, é a azitromicina que vai me curar? A gente não sabe. A gente precisa saber qual é o grau do comprometimento, precisa fazer aqueles exames de cultura para saber, né, qual é a bactéria que está ali, qual é a sensibilidade dela e qual o antibiótico ideal para tratar. Isso vai minimizar muito os dias de tratamento, né? Porque eu não vou ficar ali insistindo num tratamento que não está sendo eficaz. Então, ele vai diminuir muito os dias de tratamento, vai me garantir uma eficácia,
né, no que eu estou tratando e a cura. Então, assim, eu repito, é necessário que a gente faça exames laboratoriais, exames de imagem, exame clínico, para entender o que é que o corpo está pedindo, o que é que ele está alertando. E aí sim entrar com uma prescrição e fazer o uso adequado. É importante É também, isso, eu não tem sei, muito. né, se Pode falar, pode falar. é importante também fazer o uso da forma adequada. Eu vejo muitas pessoas também com uma prescrição de antibiótico de 7 dias, né? Ah, eu vou tomar amoxicilina, vou tomar azitromicina, eu vou tomar claritromicina por 7 dias que eu estou na minha prescrição, o médico me passou. Só que no primeiro dia eu tomo, no segundo dia eu já sinto melhora. No segundo dia, no terceiro dia eu já não tô, eu já não tô com nenhum sintoma. Então eu já tô boa, não preciso tomar os demais, né? Não vou mais tomar o medicamento que já me curou. Isso é muito comum acontecer também. A gente não fazer o uso, né, da prescrição correta, né, da posologia correta. Se eu tenho que tomar um medicamento de 6 em 6 horas, ele precisa ser tomado de 6 em 6 horas, tá? Ele precisa. Se eu tenho que tomar durante 7 dias, por mais que no segundo ou terceiro dia eu não sinta mais nada, ele precisa completar o ciclo dele, tá? O medicamento, ele tem um início, ele tem uma meia-vida e ele tem um final. Então, se eu estou no início, até ele chegar no ápice ali da meia-vida, e eu já não tenho mais sintomas, e eu paro a medicação, ele não completa o ciclo dele para fazer exatamente a cura, né? Para fazer, para matar a bactéria, para ser satisfatório para a cura, para o teu sistema fazer esse recebimento. Já responde exatamente a quarta pergunta que eu ia fazer, que era que às vezes a pessoa ela toma a medicação que foi receitada e ela tá correta, a medicação tá ok. Mas a pessoa não toma de acordo com a recomendação médica, né? Eu acho que a internet da Renata caiu aqui, mas por enquanto vocês podem ir fazendo perguntas que quando ela voltar ela vai responder tudinho. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Vamos lá. Então, como a Renata estava explicando, às vezes acontece da gente tomar esse medicamento e tudo bem, mas às vezes acontece da pessoa tomar esse medicamento sem prescrição médica, ou enfim, não ser o medicamento adequado para o momento e futuramente esse medicamento pode apresentar problemas, ainda mais quando a gente está fazendo o uso dele de forma contínua. Deixa eu chamar a Renata aqui de novo. Cadê? Vamos lá. E ela meio que já respondeu a nossa próxima pergunta, que era com relação a gente tomar. Voltei. Opa, tudo bem, Renata? Voltamos. Essa internet não tá muito amiga hoje, hein? Então, você meio que já respondeu a minha próxima pergunta. Eu só vou fazer aqui para você ir complementando, porque como a internet caiu, ficou um pouco travada a resposta. A pergunta era: às vezes a medicação que a pessoa toma até foi receitada e tá correta, ela tá tomando a medicação que o médico passou, mas ela não usa de acordo com a recomendação. Às vezes é de 6 em 6 horas e a pessoa esquece, toma no dia seguinte, ou então para de tomar na metade. E quais são os riscos desse tipo de desleixo? Então, como eu falei, né, anteriormente, realmente te traz um problema, né? Isso acontece muito com a classe de antibióticos, né? Que a pessoa não faz o uso adequado, né, da posologia dos dias corretos. O que popularmente acontece? Eu vou tomar um antibiótico hoje, amanhã eu tô melhorzinha, no terceiro dia eu não sinto mais nada, não vou mais tomar. Tudo bem, né? Os sintomas pararam, mas isso não é certo de que eu tô curada, do que eu tô combatendo. No mês seguinte, acontece a mesma coisa. Eu começo a sentir novos sintomas, eu começo a ter novos, né, indícios de que aquela infecção voltou. E o que que eu faço? Ah, eu ainda tenho 2 cartelas daquele medicamento, eu vou tomar 1 ou 2, que também já vai resolver. Eu já sei que vai resolver, porque
no mês passado resolveu. Isso acontece muito. E aí pega lá a caixinha que você deixou armazenado, sabe Deus onde, né? Armazenou lá no armário do banheiro, com umidade, armazenou lá perto da janela, com calor, armazenou. Então, assim, o armazenamento do medicamento também é muito, muito importante. Por que que ele vem a caixinha com 14 comprimidos? Porque você tem que tomar 14 comprimidos, não é para sobrar e não é para faltar, certo? Se você fez um uso de uma posologia que sobrou algum medicamento, é aconselhável que você descarte, né, esse medicamento. A gente não sabe como a gente está armazenando. O nosso clima, ele é muito úmido, né? Ele é muito Olha, eu quente, ele não é muito sabia. úmido. E tudo isso influencia, né, na qualidade do medicamento. Então, voltando, você está tomando o medicamento, eu me sinto bem, daqui a 15 dias, a 20 dias, ele volta de novo os sintomas, eu já sei que 2 ou 3 comprimidos vai me fazer bem, eu tomo de novo. Isso vai só agravando, vai mascarando alguma coisa que o teu organismo está alertando para você. Quando for lá na frente, que você vai fazer um exame, que você vai pedir socorro de novo do médico, ele vai te dizer: esse medicamento já não serve mais para você. Essa azitromicina não serve mais para você. Eu vou ter que usar um antibiótico super potente de amplo espectro que vai tratar a tua bactéria que era desse tamanho, que a gente podia curar, agora está desse tamanho, está atingindo vários órgãos e está mais difícil de curar. Trazendo para o antibiótico, né? Agora trazendo para o anti-inflamatório, também a mesma coisa. Ah, eu tô com uma dorzinha aqui na garganta, eu tô com o ouvido, alguma coisa que eu sinta que é inflamatório, eu vou tomar só 1 ou 2 comprimidos e já vai servir. Não é garantia de que você está sendo curado, entendeu? De que você, é como eu falei, de que aquele ciclo todo do medicamento está fazendo e está fechando para que você fique curado. Então, todos esses medicamentos, trazendo para outras classes. Ah, eu tô com dor de estômago, eu sofro muito de dor de estômago, eu tomo muito omeprazol. Isso é muito comum também. Uhum. Eu tomo muito, Eu. não é? Então eu tomo muito hidróxido de alumínio. Ai, qualquer coisa que eu sinta aqui, eu corro para o Sonrisal. Então tem gente que já faz uso contínuo, já anda na bolsa, entendeu? Com esse tipo de medicamento. O que que ele está fazendo? Ele está mascarando. Tem muita gente que sofre de gastrite, né? Gastrite, seja Uhum. ela alimentar, seja ela nervosa. Então, o que que é gastrite? O nome já está dizendo, inflamação gástrica, né? Eu posso tomar com o omeprazol ele não é anti-inflamatório, ele não é antibiótico, o omeprazol é apenas para recompor ali os teus sintomas de uma sensibilidade, uma queixa que você está tendo. Ele previne a tua flora, né? Ele previne o teu gastro. Então, é certo fazer isso? É certo fazer hoje, que eu senti, amanhã se repetir. Daqui a 3, 4 dias, se eu sentir que está persistindo, eu preciso procurar um médico, né? Eu preciso fazer um exame, porque alguma coisa não está certa, né? Para a gente poder tratar e focar nesse tratamento. Então, assim, uma coisa também muito comum, Bárbara, diarreia, né? A gente teve algum episódio ali, comeu alguma coisa, tem uma diarreia. Tudo bem, 1 dia, 2 dias, a gente sabe como tratar. Eu sei que eu comi alguma coisa que me fez mal, não caiu bem no estômago, tá me dando isso. Vamos fazer uso de soro, de repor a flora intestinal, de alguma hidratação maior, ok. Mas o que esse sintoma tá te trazendo, tá te dizendo? O teu organismo tem alguma coisa aqui dentro que não está fazendo bem. E eu estou expelindo. Eu estou expelindo que é para você ficar bem, né? O teu sistema Uhum. imunológico, ele está tratando de tirar do teu organismo o que está te fazendo mal. O que que muito a gente vê clientes, pacientes procurando? Me dá um medicamento para parar.
me dá um medicamento que eu quero que pare, eu não quero, né? Eu quero interromper. Tá certo? Não tá certo, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai bloquear uma ação que o teu sistema imunológico tá tá te ajudando, né? Se eu bloqueio e paro, o que que o organismo faz? Ele absorve. Ele começa a absorver alguma coisa que está te fazendo mal, né? Que o organismo está te ajudando para expelir, que não faz parte, é um corpo estranho, não faz parte do teu organismo. Qual é o ideal? Uhum. Deixa acontecer, né? Vai só se reidratando, vai só protegendo tua flora bacteriana, tua flora, né, gastrointestinal e deixa fluir. Então, assim, são várias coisinhas que o corpo fala, né? A máquina, o nosso corpo humano é uma máquina perfeita, a gente é quem estraga, né? Eu costumo dizer isso. Então, para quem chegou agora, vamos recapitular aqui. Eu tô aqui com a Renata. A Renata é farmacêutica da Bemol Pharma. E ela tá explicando pra gente um pouquinho das consequências de automedicação. Quem chegou agora e tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários da live que a Renata vai responder tudinho. Lembrando também que essa live vai ficar salva no perfil da Bemol Pharma depois, tudo bem? Renata, a gente tem aqui uma pergunta que eu acho muito pertinente, que é o diagnóstico do Dr. Google leva as pessoas a se automedicarem. Pode falar um pouco mais sobre isso? Isso é uma coisa que acontece muito. Eu acho que todo mundo aqui já fez isso, de estar sentindo alguma coisa diferente, que não passa, uma dor de cabeça que não passa, uma dor de barriga, uma dor no estômago, e vai lá no Google. Dor de cabeça. E aí a gente encontra vários motivos, desde o mais simples até um câncer, e a gente já começa a ficar assim, doido, pensando, meu Deus, eu tô com câncer, ou então vai se automedicar com alguma coisa que a gente viu lá e pode ser que a gente nem tenha esse problema. Quais são os malefícios, né, que isso pode trazer? Da gente ir atrás, em vez de ir no médico, ir no Google pesquisar. É, o doutor Google, né? O doutor Google tá muito famoso. Então, é um risco iminente, né? A gente está em frequente risco. Uma dor de cabeça. O que que é uma dor de cabeça? É problema de visão? É problema da arcada dentária, da mastigação? É problema no ouvido? É, digamos assim, é um tumor na cabeça? É um baque que você teve, não se lembrou, que bateu e está doendo, de repente está fazendo algum hematoma, de repente, né, tá incomodando. Então, a dor de cabeça, ela tá te alertando. Lógico. Ah, Renato, hoje eu tive um dia difícil, super corrido, eu nem me alimentei direito, não bebi água, eu tô no final do dia, eu tô morrendo de dor de cabeça. Ok, é um fato isolado, tá? É um episódio isolado, isso não é frequente. A gente sabe, né, que isso acontece muito, então enxaquecas acontece muito, geralmente enxaqueca é por alimentação, né? Se você come alguma coisa que não caiu bem, se você come algo, né, que não reage bem naquele momento, muito calor, muito frio, muito doce, ele pode te gerar isso, mas fora esses casos isolados, o que vem frequentemente é um alerta. Então, assim, se eu tomo muito, o meu avô, ele já é falecido, né? Mas o meu avô, ele era hipocondríaco, né? O que é hipocondríaco? A pessoa que não pode ver medicamento que está tomando. Eu não estou nem sentindo nada. Mas eu estou vendo ali um Dorflex, aí eu vou tomar, que já é para prevenir algo que eu possa estar sentindo, entendeu? E o meu avô, ele era assim. Na época, eu não era nem farmacêutica, mas na época era muito comum aquele Doril. Então eu me Aham. lembro que, não é? Então eu me lembro que em casa todo cantinho tinha aquele Doril, né? E o meu avô, ele não podia ver um comprimido que ele, deixa eu tomar esse daqui. Eu falei, mas vô, o senhor tá sentindo alguma coisa? Não, mas é já para não sentir. Já para não sentir, eu já vou tomar. Então tem muita gente que já toma como prevenção, né, de alguma coisa. Isso é muito perigoso, né? Eu costumo dizer que para que você. O normal, o nosso organismo normal
ele não precisa de nada. Ele não precisa de analgésico, de antitérmico, de antibiótico, ele não precisa de... As vitaminas hoje a gente precisa muito, né? Como eu falei, devido à nossa vida corrida, a má alimentação, a falta de suplementação. Então, isso a gente precisa. Mas também, tudo que é demais pode fazer mal, né? Eu tenho os níveis ali de parâmetro que a gente pode ingerir. Vitamina C, vitamina D, ômega 3, cálcio, né? Eu não tenho problema nenhum de... O meu nível de cálcio no meu exame, ele deu tudo dentro dos padrões. Eu vou fazer suplementação de cálcio? Não, eu não tenho por que fazer, né? Se eu fizer e começar a tomar, ele já vai acarretar um outro problema. Todos os medicamentos que eu tomo, ele faz a passagem pelo fígado, ele é excretado pelo rim. Então, assim, o que que vai fazer? Vai sobrecarregar esses órgãos. Em algum momento, ele vai gritar e ele vai pedir ajuda, né, daquela sobrecarga e vai gerando as patologias. Então, assim, a gente precisa ficar alerta. Eu tenho muita dor nas costas, né? É dor muscular? Não sei. Hoje pode ser dor muscular, amanhã pode ser dor muscular, mas se repetir, se for uma coisa frequente, procura um médico. De repente não é uma dor muscular. De repente é alguma coisa na vértebra, na coluna, no... Então, assim, é uma dor, é um problema renal que ele reflete aqui atrás na dor, né, nas costas. Então, assim, o corpo está pedindo ajuda. Eu costumo dizer que se a gente se automedica mais do que 7 dias, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que a gente Uhum. precisa correr para pedir ajuda, né? Uma dor de cabeça, tudo bem, uma cólica, tudo bem, né? Eu tô aqui com, sei lá, uma dor de dente, né? Que eu tô com problema no dente, tudo bem, né? A gente não precisa correr para o hospital por causa de uma dor de dente que eu sei porque eu fiz um processo no dente, eu já sei o que que é. Uma febre, né, que de repente uma virose, uma gripe. O que fugir do seu controle, eu costumo dizer que já é um alerta, já é algo preocupante, já é algo que a gente precisa buscar, tá? Nos atendimentos. Às vezes é uma coisa simples e a gente pensa que é uma coisa muito mais grave. Eu brigo muito com meu marido porque, assim, ele sofre há mais de 10 anos com enxaqueca. E ele já foi vários médicos, já fez exame no neurologista, tava tudo bem. Ano passado, em 2020, eu levei ele no dentista e ele descobriu que essa enxaqueca é porque ele tem bruxismo. Então é importante, são médicos que a gente sempre. Dentista é um que a gente precisa ir todo ano, que a gente não pode deixar passar. Se ele tivesse ido antes, ele já teria resolvido esse problema há muito tempo. Então, ao invés de ficar tomando Dorflex todo dia, e o Dorflex já não fazia mais efeito, ele precisava passar para medicamentos mais pesados, futuramente a gente não sabe o que isso vai acarretar no corpo dele. Exatamente, isso é muito comum. É muito comum. É, Dor de cabeça, ele pode ser um sintoma de várias causas. Então, aqui na nossa região também é muito comum, 90%, posso até arriscar, 90% da população sofre de sinusite, né? Sim. Então, sinusite, o que que a gente trata? Também é muito comum. O que todo mundo trata? Com aquele Sorine, né? O tempo todo, com aquele É, Descongex o tempo e todo. vicia. Então, aquilo é uma Vicia. medicação, não é? Então, aquilo é uma medicação. Ah, é só para lavar, é para descongestionar. Mas se você for usar, tudo que é fórmula é medicação. Então, você está utilizando uma medicação né, frequente, uso contínuo. Algum mal vai te trazer. Voltando para a sinusite. Sinusite, inflamação, né, nas vias aéreas. Ele vai te causar, quando ele está, né, inflamado, ele causa aqui umas dores ao redor dos olhos, aqui ao redor da narina, então ele vai te causar uma dor. É uma dor aqui nos olhos e você está achando que é na cabeça, você está achando que é aqui, você está achando que é na fonte. Então, assim, precisa entender qual é a sua dor, né? Então, sinusite é muito comum, e aí a gente tem, né, as formas de tratar. Ih, será que caiu de novo?
Renata, dá um oi aí que eu acho que caiu de novo. Vou chamar ela de novo, tá, gente? Rosângela, a Jaque hoje ela teve um problema pessoal. E aí, hoje eu tô aqui pra substituí-la, mas pode ficar tranquila que ela volta logo, tá? É só por hoje mesmo. E vamos torcer para que fique tudo bem. Deixa eu chamar a Renata de novo aqui. Então, gente, essa questão do Sorine é uma coisa que vicia enquanto a Renata não chega. Eu já cheguei a pesquisar antigamente, porque eu tinha amigos que usavam muito. Tudo bem, Renata? Voltei. Eu já tive amigos que usavam esse Sorine, assim, de 15 em 15 minutos eles estavam lá, colocando o nariz. E eu pesquisei sobre, não só a Sorine, como outros medicamentos também, aqui para as vias aéreas, desses de espirrar. E é uma coisa que realmente vicia. Você pode até perder o olfato com o uso muito contínuo, assim. E eu acho que caiu novamente. Vamos esperar um pouquinho para ver se a Renata volta. Os clientes sempre pedem o Imosec. Vamos perguntar para a Renata sobre isso, que eu não sei realmente explicar. Ai, meu Deus. Gente, podem ir deixando as perguntas, tá? Podem ir deixando as perguntas que a Renata, assim que ela voltar, que a gente conseguir estabelecer a conexão, ela vai responder tudinho, ó. Não se preocupem que a gente está lendo tudo aqui. Vamos lá. Vamos torcer para dessa vez não cair de novo. Tudo bem? Deixa eu fazer essa Certo. pergunta que o Bruno deixou aqui. Os clientes sempre pedem, eu não sei se é Imosec ou Imosec, para infecção intestinal. Sabemos que não é indicado para isso. Fale um pouco sobre essa medicação para esse tipo de infecção. É, eu falei ainda agora, né, sobre ele, eu não citei o nome do medicamento, mas exatamente o Imosec. O que acontece quando a gente está com infecção intestinal? É algo que não tá fazendo bem ali, né, no teu intestino, no teu estômago, ou que você comeu, ou alimento, ou medicamento, alguma coisa que está te fazendo mal. Como que o organismo combate? O teu sistema imunológico ele vai combater colocando para fora. Ele vai colocar para fora tudo que está te fazendo mal, o agente que está te fazendo mal, para que isso resolva. Ele vem em forma de náuseas, vômito, diarreia. Então, ele vai ter que, né, que buscar os caminhos para retirar esse invasor do teu organismo. É o que eu disse, deixa seguir o fluxo, entendeu? O que, que a gente tem que tratar? Dos sintomas de dor e de hidratação. O Imosec, o que, que ele faz? Ele cessa, né? Eu tô ali num processo de eliminação nas minhas fezes e tal, por conta dessa infecção, infecção intestinal, infecção bacteriana. E aí o Imosec vem e interrompe. Ele para. Você não vai ter, no mesmo dia, você não vai ter mais sintomas de náusea, de vômito, de diarreia. E aí o que acontece? O organismo começa a absorver aquele invasor, aquele órgão que está te fazendo mal, ele começa a absorver e vai agravar e vai agravar os sintomas, vai te trazer outras patologias que teu organismo estava tentando expelir. Então, o Imosec é muito para isso. Ele é muito procurado, realmente, né? Porque é um incômodo, a gente não gosta, né, de estar ali naquele incômodo da infecção intestinal, mas é necessário. Eita, travou aqui. E aí, mas é um evento necessário, né? E aí, lógico, passando os dias de recomendação médica, se não cessar, né, com as recomendações médicas, aí novamente volte, né, ao médico, ao consultório, para relatar novos sintomas. Mas o Imosec é muito para isso. Entendi. Antes que acabarem as perguntas nos comentários, a gente vai para a última pergunta que eu tenho aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente está chegando no final da nossa live. Para quem chegou agora, ela vai ficar salva aqui no Instagram da Bemol Pharma. Mas se você tem alguma dúvida, aproveite para deixar aqui nos comentários que a gente já está chegando no final. A minha última pergunta é:
É considerado ético, por exemplo, um farmacêutico indicar medicamentos sem que a pessoa apresente receita ou algo assim? Porque às vezes a gente vê, né, que a pessoa ela chega lá na farmácia, eu tô com dor de barriga. O que que eu tomo para dor de barriga? E assim, é certo, é ético o farmacêutico que não é médico, mas ele tem o conhecimento sim de medicamento indicar dessa forma? A gente caiu aqui de novo. Vamos lá. Última chamada. Vai dar certo. Vamos convidar a Renata de novo aqui para a live. Renata. Renata, ingrata, trocou o meu amor. Opa, tudo bem, Renata? Gente, desculpa, né? Nada, Tá fica caindo tranquila. Isso muito. é super comum. Super comum. Então, Tu conseguiu ouvir a última ouvi, pergunta? Tá. ouvi. Sobre Sobre desculpa, farmacêuticos indicarem medicamento. indicar. Tá. Se é ético ou não, né? Você estava perguntando. Isso. Então, assim, a gente tem, né, numa drogaria, numa farmácia, a gente tem vários medicamentos de várias classes, tá? A gente tem aquela classe que é chamada de medicamento isento de prescrição, né, que geralmente fica fora do balcão, onde o cliente pode se autosservir, né? Pelo próprio nome já diz, ele não precisa de prescrição, ele não precisa de reter receita e o próprio cliente, o próprio paciente pode ali e fazer suas compras à vontade, no que achar que está precisando. Sobre o consultor na farmácia fazer indicação sobre o farmacêutico de prescrição. Hoje nós temos, né, a lei de farmacêutico, ela é habilitada, né, para fazer prescrição de medicamentos, tá? Uma certa classe, não são todas as classes. Eu não posso aqui prescrever um medicamento de tarja preta de uso de uso psiquiátrico para um paciente que chegou dizendo os seus sintomas. Eu não posso, tá? O que eu posso fazer prescrição? E indicar para o meu cliente caso ele faça, né, essa solicitação de atendimento. Algo que amenize a dor, algo que amenize o seu desconforto, algo de anti-inflamatório, então, assim, antitérmico, algo gastro, algo que, assim, não vá comprometer, né? E sempre solicitando o acompanhamento médico, tá? Algo que não vá comprometer ainda mais a sua saúde, né? É importante saber se o paciente é hipertenso, diabético, se ele toma continuamente outro tipo de medicamento, porque a gente sabe que tem interação medicamentosa. Num simples comprimido de Dorflex, ele pode ter interação medicamentosa com outro medicamento que eu faço uso continuamente. Então, é importante saber toda a anamnese que eu falo, é importante fazer a anamnese e saber todo o que o paciente já faz uso, quais as patologias que ele já trata, para poder indicar algo corretamente. Então, assim, não é antiético, né? Porque existe já Aham. os farmacêuticos habilitados para isso, para fazer prescrição farmacêutica, dentro da classe que permite, né? Dentro da classe que é permitido. E sempre, sempre, sempre sugerindo e orientando acompanhamento médico. Entendi. Então, quando se trata de um remédio mais simples, tudo bem, a gente chega lá. O que não pode realmente é uma coisa mais que, como você falou, um remédio como um antibiótico ou então um tarja preta, né? Que comprometa ainda mais. O que acontece muito nas farmas, o que acontece muito por telefone também, no nosso televendas, é pedir indicação para crianças, tá? Pedir indicação para, o meu filho, ele tem 6 meses, ele tá com
um catarro, ele tá com uma secreção, o que que eu dou? Gente, criança não toma medicamento, tá? É, 2 anos, até 2 anos, de 2 anos para baixo, nem complexo vitamínico é indicado para criança, para criança. Então, é indicado que você procure o pediatra, é indicado que você procure a médica para fazer esse atendimento. Crianças acima de 2 anos até 14 anos, que é indicado o tratamento em pediatra, depende muito, né? Porque assim, ele está ali formando, né, a sua imunidade. Não é para ter nada de diferente, não é para ter uma dor de cabeça, não é para ter uma dor de estômago, não é para ter nada dessas coisas, entendeu? Ele está ali recente ali na imunidade. Então, mas gripe acontece, virose acontece, o que que eu posso dar? Eu posso dar um xarope para tosse? Pode. A gente tem uma classe de medicamentos isentos de prescrição, que são indicadas para crianças acima de 6 anos. Então, que combate os teus sintomas, que ameniza os teus sintomas. Aquele xarope Vick, aquele antitussígeno, aquele expectorante, algo que não vá comprometer e agravar ainda mais a tua saúde. Então, assim, algo paliativo, entendeu? Algo que eu possa considerar como Entendi. paliativo e avaliar os sintomas, avaliar se foi solucionado ou não, e aí sim procurar um atendimento médico e procurar um profissional para que seja me dado um direcionamento e um foco no meu tratamento. Gente, que interessante. Eu não sabia disso para criança, porque. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Eu não sabia disso para criança. Eu tenho irmãos pequenos, já fui professora, e assim, eu realmente não sabia que com menos de 6 anos, você falou, né? Quando é pequeno, assim, não pode, porque a gente vê muito isso de criança, às vezes vai com medicamento na mochila, e aí o pai, olha, tem que dar de hora tal, tal, tal. E isso é uma coisa nova, isso realmente é uma informação super pertinente e nova para mim. Então, quem tem filho aí, quem tem criança em casa, procure sempre o pediatra que ele vai fazer a indicação. Muito bom. Obrigada, Exatamente. Renata. E assim, bebezinho, né? Abaixo de 2 anos é bebê. Então, assim, nada, a gente, eu posso dar um Sorine para ele porque ele tá meio congestionado. Gente, não, não é indicado, tá? Tem outras formas de descongestionar. Então, então, assim, menos de 2 anos, Eu tô procure o chocada. médico, tá? De 2 anos para cima até 6 anos, atenção. De 6 anos para cima até os 14 anos, que é considerado ainda criança, apenas tratamento, né, de sintomas, né, paliativo de sintomas. Então, nada que comprometa, nada muito invasivo, nada da indicação do vizinho, do colega, do amigo, tá? Porque, gente, é criança. Se a gente toma um medicamento que a gente está vendo que não está fazendo bem, a gente fala, a gente grita, a gente corre, a gente coisa, né, para resolver. Mas criança é difícil até dizer o que está doendo, aonde que está doendo, É. né? Então, realmente precisa de um acompanhamento. Gente, muito interessante mesmo. Então, a nossa live vai se encerrando, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido o máximo de informação possível, porque hoje eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Muito obrigada, Renata. Você foi sensacional. Obrigada por responder todas as perguntas. Eu espero que a gente possa se ver aqui em outras lives no futuro. Você quer falar alguma coisa? Ih, travou. Será que é só para mim que tá travando, gente? Não, olha, eu que agradeço. Eu agradeço, viu, a Voltou. participação de todo mundo. Eu espero ter contribuído um pouco com algumas informações. E aí, de antemão, eu já deixo os nossos canais, né, da Bemol Pharma, todos à disposição para atender, né, os clientes, os pacientes, para orientação, para tirar dúvida. Fiquem à vontade e só gratidão.
Lembrando para quem não pegou o início da live, que daqui a pouco ela já vai estar no perfil, lá no feed da Bemol Pharma, ela vai ficar salva, tá, gente? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Muito obrigada por quem fez as suas perguntas. Eu espero que vocês tenham sido respondidos, tenham entendido tudo certinho. E qualquer coisa, tem os canais da Bemol Pharma também, para vocês tirarem mais dúvidas, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo. Até a